Chegou a hora das notícias políticas. Ari, o governador João Azevedo falou sobre a reforma da Previdência no Estado em sua passagem na quarta-feira pela Assembleia, foi isso? Exatamente. Só fazendo um pouco de histórico, de linha do tempo, essa proposta de reforma na Previdência do Estado, ou seja, de adequação em nível de Paraíba do que foi definido pelo Congresso Nacional em termos de Brasil, desembarcou na Assembleia no finalzinho do ano ordinário de 2019, até tentou-se uma mobilização para votar rapidamente essa matéria, mas ela acabou tendo a sua apreciação postergada para 2020. João Azevedo disse que é importante a aprovação desse projeto na Assembleia no menor espaço de tempo possível, porque a partir de meados de 2020, a Paraíba poderá sofrer penalização em função da não concretização dessa reforma no tempo que foi fixado pelo governo federal. Vamos acompanhar o que acrescentou o governador sobre esse assunto. A reforma da Previdência se encontra na Assembleia e terá tranquilidade para fazer a análise sobre essa questão. A reforma da Previdência é uma reforma que, primeiro, é obrigatória para o governo do Estado e todos os municípios realizarem. Não é optativa. Se nós não aprovarmos uma reforma, em junho desse ano, nós estaremos sem o certificado de regularidade da PBPrev, o que vai inviabilizar todo o sistema de aposentadoria do Estado. Então essa é a questão. Precisamos aprovar. E a Assembleia, claro, com a sua maturidade, com a discussão que vai ter, vai verificar quais são as formas que estão colocadas. Se faz uma tabela progressiva, se aplica um percentual único. Essa é a discussão que a Assembleia vai fazer e eu tenho certeza que vai encontrar o melhor caminho. É um dos grandes temas que deverão ser objeto de deliberação pelos deputados estaduais nesse semestre na Assembleia Legislativa. Previdência é sempre um assunto muito delicado. E na hora do dia, né? Ari, uma decisão também de repercussão na área política foi a manutenção do afastamento de 2 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado por parte do STJ. Havia esse afastamento de forma monocrática por parte do ministro Francisco Falcão, do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Esse assunto foi levado pelo relator o relator levou esse assunto ao plenário de uma corte especial do STJ e o colegiado decidiu que Arthur Cunha Lima e Nominando Diniz vão permanecer afastados do Tribunal de Contas da Paraíba até a conclusão das investigações que rondam em torno desses 2 membros do TCE da Paraíba. Só recordando, eles foram envolvidos na Operação Calvário, acusados em delação premiada de obter vantagens para a aprovação da prestação de contas da Cruz Vermelha Brasileira, que é uma organização social que administrava 3 hospitais da rede estadual de saúde, entre os quais o Hospital de Trauma de João Pessoa, chamado Senador Humberto Lucena, e o Hospital Metropolitano de Santa Rita, chamado de Dom José Maria Pires. Portanto, por tempo indeterminado. É bom lembrar que, conforme as apurações, ainda existem outros conselheiros do TCE envolvidos nesse caso. Ainda sobre a Paraíba, seria amanhã uma reunião da direção estadual do PT para deliberar sobre a continuidade ou não do apoio à gestão João Azevedo. O que deflagrou essa convocação no âmbito do PT foi a opção recente do governador João Azevedo de se filiar ao Partido Cidadania, ao antigo PPS. Só que hoje, a presidente nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, do Paraná, enviou um apelo à direção estadual do partido para... Apelo, na verdade, talvez seja uma determinação, né? Suavidade da minha parte de chamar apelo, mas uma determinação para o adiamento dessa reunião do diretório estadual, porque a Gleisi Hoffmann quer estar presente nessa discussão sobre se o PT continua ou não na base de sustentação do governador João Azevedo. Detalhe é que, mais uma vez, o partido está rachado aqui na Paraíba em torno da continuidade ou não na gestão João Azevedo. Porque se o PT largar João Azevedo, 2 consequências imediatas. O ex-deputado Luiz Couto deixa a Secretaria de Agricultura Familiar e Anísio Maia, que primeiro suplente, está no exercício do mandato, também provavelmente
se afastará uma vez mais da Assembleia Legislativa. Ou seja, muitos interesses aí em jogo. Muito pragmatismo também. Pois é. Olha, e um paraibano ali foi muito destaque em Brasília de ontem para cá, pelo menos no Congresso, viu? Vamos agora a Brasília com a volta de Fernanda Martinelli. Olá, Fernanda. Olá, boa noite, Anchieta, boa noite a todos que acompanham o Itararé Notícias. Estamos de volta, né? Eu especificamente estou de volta depois de 6 meses de licença maternidade. Estou de volta trazendo todas as pautas relacionadas ao Congresso Nacional para a TV Itararé. E ontem, o plenário Ulisses Guimarães votou o afastamento do deputado pelo PTB do nosso estado, Wilson Santiago. Esse afastamento havia sido determinado pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, e se deu por causa da Operação Pés de Barro, que investiga o superfaturamento em obras de adutoras no interior do estado da Paraíba. Ontem, com a votação de 233 votos favoráveis e 170 contrários, ele acabou voltando aos trabalhos legislativos. O afastamento foi derrubado pelos parlamentares e hoje pela manhã o nome de Wilson Santiago já constava aqui no painel eletrônico do plenário Ulisses Guimarães. Esse caso ainda não se deu por encerrado, porque pode ser que futuramente o Conselho de Ética aqui da casa volte a debater a situação de Wilson Santiago. Se isso acontecer, ele pode ter a indicação de cassação de mandato. Uma outra questão que também pode levar a isso é o julgamento dele no Supremo Tribunal Federal. Caso isso venha a acontecer, aí quem assume no lugar dele é Ana Cláudia Vital do Rego, esposa do senador paraibano veneziano Vital do Rego. Mas, temporariamente, pelo menos nesse momento, Wilson Santiago está de volta aos trabalhos legislativos. E uma das reformas que deve ser analisada esse ano aqui em Brasília é a reforma tributária. De acordo com o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, na próxima semana já deve ser instalada a comissão mista que vai tratar sobre esse tema. Ainda de acordo com Alcolumbre, deve ser feito um texto único entre Câmara e Senado, com todos os pontos levantados pela pauta da economia, o ministro Paulo Guedes, e também pelo Palácio do Planalto. A prioridade é dar ênfase às reformas tributária, administrativa e à autonomia do Banco Central, levando em consideração a questão econômica esse ano. Lembrando que esse ano temos um encurtamento da agenda legislativa por causa das eleições municipais que acontecem no segundo semestre de 2020. O Ministério da Saúde já está agindo em relação ao protocolo para diminuir os efeitos do coronavírus. Esse vírus que vem aí da China, existe todo um protocolo de prevenção, inclusive foi votado aqui no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, um PL, um projeto de lei que regulamenta essas regras que serão aplicadas a partir de agora pelo ministro da Saúde. De Brasília, Fernanda Martinelli, para o Itararé Notícias. Olha, uma sutileza nesse caso do deputado Wilson Santiago. Havia a interpretação de que seriam necessários 257 votos para que fosse revogada a suspensão do mandato dele. O relator do caso, o deputado Ramos, deu um parecer contrário, dizendo que deveriam ser necessários 250 votos para que houvesse o afastamento do deputado. Ou seja, ele inverteu a lógica, o quórum mínimo de votação. Nessa inversão, 407 deputados votaram pela mudança de interpretação do texto e apenas 5 votaram pela manutenção do texto, como era tradicionalmente interpretado pela Câmara Federal em termos de afastamento. Ou seja, o Santiago, na votação preliminar, praticamente já resolveu a situação dele. Porque se fossem necessários 257 votos para resgatar o mandato dele, para ele retomar o mandato, a votação seguinte do mérito do caso Santiago não teria atingido, uma vez que apenas 233 votaram pela retomada do mandato de Santiago. Como foi invertido o quórum mínimo, não para preservar o mandato, mas para afastar do mandato, ele escapou nessa sutileza aí, dessa votação conceitual que precedeu o caso concreto de Wilson Santiago. Na votação sobre o caso concreto dele, 2 paraibanos foram contrários à retomada do mandato de Wilson Santiago, Pedro Cunha Lima e Rui Carneiro, do PSDB, da Paraíba, em termos de bancada paraibana.
Corporativismo, mais uma vez. O grande destaque nacional hoje foi que o Supremo novamente se debruçou sobre a questão da desaposentadoria. Nome esquisito, mas é isso. Desaposentadoria, que vem a ser a revisão eventual de uma aposentadoria de quem já se aposentou há algum tempo, mas continuou na ativa, com emprego formal e recolhendo a Previdência Social. E olha que não é um universo pequeno. Existem 1.300.000 brasileiros aposentados com um emprego regular, um emprego formal. E a decisão do Supremo é que, mesmo considerando só as novas contribuições, ou seja, da data da aposentadoria ao pedido de uma eventual revisão, isso não é possível. Ou seja, o Supremo, novamente hoje, sepultou essa expressão chamada revisão de aposentadoria para quem continua na ativa, batizada de desaposentadoria. Pois é, complicado, viu? Bem, agora vamos conferir a previsão do tempo para amanhã em toda a Paraíba.